Boa noite, uma linda semana para todos nós, uma semana de Páscoa, semana de paz, não é? Vamos durante esta semana meditar sobre o significado da Páscoa, e hoje eu quero meditar com vocês sobre uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Dizem que se você tirasse o mundo, tirasse a Bíblia de nós e ficasse só São João 3,16, nós teríamos com certeza o conteúdo básico e fundamental da Bíblia. Evangelho de João 3,16. Quem falou essas palavras foi Jesus Cristo. Para quem? Para um homem muito culto na sociedade judaica, chamado Nicodemos. Nicodemos era uma espécie de senador da nação, um doutor em teologia. Ficou sabendo a respeito de Cristo e quis ter um encontro com ele. Mas ele procurou ir de madrugada, porque seria para ele muito humilhante procurar um desconhecido, apenas estava ficando famoso, mas sem formação acadêmica. Até hoje tem pessoas que têm vergonha de Jesus. Eu estou preparando um sermão, ele está praticamente pronto. O título dele é Sem Vergonha. Porque Jesus disse, se você se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar de você no glorioso dia da minha volta. Deus nos livre disso, não é? Mas Nicodemos foi. Aí o Nicodemos chegou lá, mas ele chegou numa panca e Jesus o recebeu na calada daquela madrugada. Percebam que o discurso foi muito bem montado. Nós temos aí Nicodemos, aqui no capítulo 3, havia um fariseu, um homem chamado Nicodemos, e um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, mestre, olha o discurso, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas ou os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha que discurso lindo, discurso de um acadêmico. Mestre, sabemos que tu és mestre, enviado de Deus, porque ninguém consegue fazer os sinais, os milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E errou. Errou só 100%. Por que o Nicodemos errou na abordagem? Porque Jesus não era mestre enviado de Deus, ele era Deus enviado como mestre. E Jesus foi direto a uma cabeça racional, acadêmica. Jesus chutou logo, foi o pé da barraca espiritual de Nicodemos, o pau da barraca teológica de Nicodemos. E Jesus disse, você precisa nascer de novo. Não fala isso para um doutor em teologia da academia de Jerusalém. Mas ele disse, você precisa nascer de novo. Essa expressão, nascer de novo, já era muito conhecida para a sociedade judaica, para a cultura hebraica. Normalmente ela era aplicada a um pagão que se tornava israelita espiritualmente falando. Olha a que Jesus comparou Nicodemos. Por que Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo? Porque a teologia de Nicodemos estava absolutamente errada quanto à salvação. Como que era a teologia de Nicodemos? A teologia de Nicodemos era assim, eu faço para merecer. A teologia de Nicodemos quanto ao perdão era assim, Deus perdoa
se eu me arrepender. Como é que é isso? É o seguinte, por que ela está errada? Porque se Deus me perdoa porque eu me arrependo, então existe mérito de salvação no meu arrependimento. Deus vai reagir à minha ação de arrependido. Isto é, o seu amor só é canalizado para mim porque eu dei motivos para isso. Como era que a teologia de Cristo? A teologia de Cristo era: eu te perdoo, por isso arrependa-se. Quem entendeu bem isso foi o apóstolo São Paulo. Ele diz assim: é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E Jesus intensificou uma conversa com Nicodemos. Então, quando chega no verso 16, ele disse: olha aqui, doutor Nicodemos, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Veja só, na cabeça de Nicodemos estava dentro dele a solução para ser salvo. Eu faço para merecer. Na teologia de Cristo, a salvação está fora dele, providenciada fora dele, providenciada por ele e oferecida como um presente. Agora diga se esse raciocínio de Jesus não desmonta praticamente a maioria dos pensamentos sobre Deus e salvação. Eu dou essa paradinha que é para você dar uma pensada. De um modo geral, a teologia cristã e não cristã a respeito de Deus é: faça para merecer. A isso nós chamamos de salvação pelos méritos humanos, e por isso o pecador nunca entra no descanso. Então o Senhor disse: Nicodemos, vamos compreender uma coisa. A salvação está conquistada fora de você e oferecida a você. Esquece teus méritos. Esquece tuas obras meritóricas. Elas não têm mérito nenhum. Então São João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então olha aqui, vamos dividir São João 3,16 em 3 momentos. 3. Primeiro momento, chama-se o grande fato. Qual é o grande fato? Fato histórico, inclusive. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Isso é um fato histórico. Isso já aconteceu. O que inclui essa dádiva de Cristo? Ele deu Cristo para quê? Para ficar em nosso lugar no juízo. Jesus Cristo veio a este mundo para nos substituir no juízo. O grande fato inclui a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. O grande fato é tudo o que aconteceu na vida de Jesus. Por exemplo, o grande fato inclui a sua vida pura, perfeita, sem pecado. O grande fato inclui a sua morte substitutiva, nos incluindo todos nós na sua morte. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em 2ª carta aos Coríntios 5, verso 14: um morreu por todos, logo todos morreram. Entenda isso. Isso faz parte do grande fato.
Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Jesus nos incluiu nele. Eu vou fazer uma mensagem dentro dessa semana sobre isso, a inclusão de todos nós na morte de Cristo, na sua vida também. Ali eu vou detalhar mais. Mas o grande fato inclui o seguinte: se inclui a vida dele, significa que cada ato vitorioso de Cristo, nós estávamos nele. Nada do que aconteceu na vida de Jesus aconteceu isolado de nós. Nós estávamos nele, na sua vida. Por isso, as suas vitórias são nossas. Eu falarei mais profundamente sobre isso. Quando ele morre, nós estávamos nele. É como se todos nós morrêssemos com Cristo. Um morreu por todos, logo todos morreram. O que isso implica? Que a quitação da nossa dívida espiritual já aconteceu na morte de Cristo. Essa é a essência da teologia cristã no que diz respeito à salvação. E quando ele ressuscitou, nós estávamos nele dizendo: a morte não tem a última palavra. Quando Jesus se identifica em Apocalipse 1, para João, ele diz assim: eu sou aquele que vivo, fui morto, mas revivi, eu tenho as chaves do Hades, da sepultura. Que coisa linda, não é não? Olha, quando uma pessoa aprende sobre Jesus e aprende sobre a sua vida, o seu projeto de redenção, uma das coisas que mais fascina o ser humano é o conhecimento a respeito de como o cristianismo trata a morte. Isso tudo inclui-se no primeiro momento de São João 3,16, o grande fato. O grande fato é que Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e está à direita do Pai Todo-Poderoso no céu. E atua na nossa vida aqui. E voltará em glória. O grande fato é que Jesus Cristo fez por nós o que nós não poderíamos fazer: pagar a dívida espiritual de nossas transgressões. Assumindo nossa natureza, o Senhor Jesus vive vitoriosamente como se fosse nós, morre em nosso lugar como se fosse nós. Esse é o grande fato. Nicodemos ficou assim: então quer dizer que minha teologia está errada? Tá. Seus esforços para a salvação não têm mérito nenhum. Aqui cai por terra a penitência, pagamento de promessa, autoflagelação, pagar tudo cai por terra aqui. Os únicos méritos de salvação são os do Senhor Jesus. Nós recebemos. Vamos agora para o segundo momento de São João 3,16. Para todo aquele que nele crê. Chama-se a grande condição. Qual é a grande condição para que esta salvação, isto é, o seu perdão, que está à nossa disposição, se torne parte integrante da nossa vida? Arrependimento e confissão de pecados. Só isso. Quando uma pessoa se arrepende e se entrega, ela cumpre a grande condição para que a salvação, o perdão que está à sua disposição como oferta, se torne parte da sua vida. Quanto tempo demora isso? Isso aqui, ó. É instantâneo. É momentâneo. Ao crédito do perdão na vida de um arrependido. Quando um pecador se arrepende, o perdão que estava à disposição toma conta da sua vida. Coisa linda. Essa é a grande condição.
Mas aqui é o seguinte: não existe comunhão entre luz e trevas. Assim não tem como o Senhor aceitar no seu reino um pecador empedernido, não arrependido. Mas o que faz um pecador se arrepender? Ele contemplar a bondade de Deus. É contemplar que Deus não tem mágoa dele, que no coração de Deus todos estão perdoados, que no coração de Deus todos estão aceitos. A grande condição é arrepender-se e dizer: eu aceito que tu me aceitas. Ok? Essa é a grande condição. Diz que o pecador sempre vai fazer essa pergunta, por aí eles fazem: será que tu me aceitas? Pensa numa pessoa que viveu uma vida de pecado horrorosos, pecados negros, que a pessoa diz: para mim não tem jeito. Tem sim, todos esses pecados estão pagos. Mas ela diz: será que tu me aceitas? E então a teologia cristã sobre graça esclarece e diz dizendo: não é você que tem que perguntar se o Senhor o aceita, é o Senhor quem pergunta. Quando se trata de aceitação, a grande pergunta quem faz é Deus. E qual é a pergunta que ele faz? Ele faz assim: aceitas tu a minha aceitação de ti? Porque em Cristo nós fomos aceitos, toda a humanidade é aceita. Agora, em algum momento, todos têm que decidir se aceitam que foram aceitos. Vamos transformar esse ambiente aqui num grande louvor ao Senhor Jesus e por tudo o que Ele fez por nós. Todos digam: eu aceito. Diga: eu aceito que fui aceito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Diz que quando se trata de motivação, de moral elevado, de equilíbrio, de autoestima positiva, essa questão de aceitação, ela é fundamental. Todos querem saber que são aceitos no meio. Por exemplo, o anseio de um filho é saber que ele é aceito pelos pais, do esposo que é aceito pela esposa e da esposa pelo esposo. O funcionário de uma empresa quer saber: será que eu faço parte? Meu trabalho é consultoria de empresa. Nós temos uma tecnologia que levanta as características estruturais e situacionais. Quando que uma pessoa está desmotivada? Quando ela, ao preencher um formulário, a resposta é: eu não me sinto aceita nesta empresa, eu não faço parte, eu não sou notado, eu não sou pertencido. Então o moral está baixo. Aí eu te pergunto: pode um funcionário desse ser produtivo? Não. Então nós treinamos as gerências para que elas saibam motivar as pessoas. Jesus sabe disso mais do que nós. Por isso ele diz: não se preocupe que eu possa aceitar você, porque eu aceito. Agora surge uma pergunta: por que muitos não serão salvos? Milhões e milhões não serão salvos. A culpa não é de Deus. Eles não serão salvos porque não aceitaram que foram aceitos. Tem uma definição de fé, eu acho linda. Essa definição de fé diz assim: fé é a coragem de aceitar que foi aceito. Agora pensa no seguinte: sabe, as pessoas têm dificuldade para acreditar nisso. Pensa numa pessoa que foi rejeitada na infância. Ela tem dificuldade de acreditar nisso. Por isso tem uma passagem em Salmos, acho que é 27:10, que diz assim: ainda que meu pai e minha mãe
me abandonarem, o Senhor me acolherá. É por isso que nós, quando se trata da nossa autoestima positiva, elevada, eu tenho que me desligar da humanidade, desligar no sentido de ver quem de fato me ama, Deus. Quando eu tenho isso resolvido, eu estou acima das rejeições deste mundo. Não sei se eu falei aqui, eu tenho um amigo que ele foi criado em orfanatos. E nós nos conhecemos quando éramos estudantes, aqui no Colégio Adventista da Pisciriga da Serra, e ele era órfão. Segundo ele sabia, ele achava que era dos pais biológicos, ou era abandonado. Ele foi criado num orfanato, essa é a verdade. Hoje, ele tem 2 faculdades, é um profissional de sucesso, e já conversamos muito. Nós estávamos numa viagem, e ele começou a contar a vida dele para um rapaz que acabava de ser nosso amigo ali, estava nos conduzindo. E aí eu perguntei para ele, eu falei: amigo, eu nunca te fiz a pergunta, eu vou te fazer agora. Você conheceu seus pais biológicos? Ele falou: não, Muniz, não. Como você chegou ao orfanato? Ele falou: olha, a história que minha mamãe do orfanato me contou foi a seguinte. Um dia chegou uma pessoa lá e disse: está esse menino aqui, você deve criar. Toda a história que ela soube de mim, que eu sou filho de uma prostituta, com o pai, que evidentemente ela não sabe quem era. A minha Bíblia estava ali, eu falei: então deixa eu puxar minha Bíblia aqui e vou ler um texto para você, e li Salmos 27, 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. A pegada dessa palavra inspirada foi de uma contundência divinal tão forte que ele desabou a chorar. Mas chorou. Ele falou: amigos, me desculpem, agora eu não vou mais frear isso. E chorou por vários minutos, intensamente. Falou: é a minha tristeza, da maneira como eu fui criado, mas a minha alegria em saber que eu sou um filho aceito pelo Pai do céu. Essa é a grande condição. Aqueles que creem, para todo aquele que crê. E agora vem o terceiro momento de São João 3,16. A grande consequência. Qual é a grande consequência de eu acreditar no primeiro ato, no grande fato, melhor? Cumprir a grande condição. A grande consequência é: e tenha vida eterna. Isso aqui é maravilhoso. O verso 36 de São João 3,16 diz assim: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Então, quer dizer que vida eterna não vai começar quando Jesus voltar? Não. Então quer dizer que vida eterna não tem nada a ver com dias sem fins? Não. Aquilo você chama de eternidade. Vida eterna é uma pessoa. Jesus disse: eu sou a vida. Então a vida eterna, ela já começa quando eu aceito Cristo no meu coração. Isso significa que as pessoas que têm a Cristo no seu coração, elas não andam em busca de vida eterna. Elas caminham, elas se locomovem na vida eterna. Olha aqui, vida eterna não é bênção que esperamos. Vida eterna é bênção que desfrutamos.
É por isso que, de fato, o céu começa aqui. O céu começa aqui. O céu, antes de ser um lugar, é a presença de Cristo no coração. Essa é a grande consequência. Agora segura aí, vamos trabalhar em cima do seguinte raciocínio. O inimigo nosso espiritual, o anjo caído, o querubim caído, o diabo, ele não quer que as pessoas compreendam o grande fato. Por quê? Qual será a consequência de um pecador não compreender o grande fato? Não compreendendo o grande fato, ele vai viver tentando conquistar a Deus. E aí o que acontece? É anulado o sacrifício de Cristo em seu favor. Aí ele vai viver uma vida religiosa de méritos e nunca vai entrar no descanso. Bem, mas o diabo fica assim desesperado quando uma pessoa compreendeu o grande fato, que meus pecados estão pagos e o perdão está oferecido. Aí ele vai lutar para que a pessoa não cumpra a grande condição, se arrependa, confesse e se entregue. Só que a pessoa compreendeu o grande fato, cumpriu a grande condição, se arrependeu dos seus pecados, da sua vida pregressa, e se entregou. E ela recebe Cristo no coração, a vida eterna, e o seu nome vai para o livro da vida. Ela está salva em Cristo. Mas o diabo não desiste. Ele diz, essa pessoa compreendeu o grande fato, cumpriu a grande condição, mas vamos lutar para que ela não compreenda a grande consequência, que é a vida eterna. Essa certeza, desde agora. Então vamos lutar para que ela, em vez de viver a grande consequência, ela viva a grande penitência. Aí eu pergunto, vocês conhecem pessoas que praticam penitência? Como pode, no seio do cristianismo, eu praticar penitência? Tem pessoas que falam, eu vou ler a Bíblia, porque assim Jesus vai ver que eu estou do lado dele. Isso é penitência. Eu vou orar, porque se eu orar, o céu vai ver que eu mereço. Isso é penitência. Eu vou obedecer, sabe por que eu vou obedecer? Eu vou obedecer, porque obedecendo, eu ganho moral com ele. Isso é penitência. Jesus não quer que a gente viva a penitência. Ele quer que a gente viva a consequência, que é a vida eterna. Assim, todo o nosso proceder é leve, suave e prazeroso. Veja aqui, volta lá naqueles slides, vamos fazer um fechamento. Uma coisa que eu ilustrei aqui, São João 3,16, pode dar um toque? Que é o título de hoje, ok? Salvação, volta lá. Que foi o título de hoje? Salvação, fato, condição e consequência. Diga assim para a glória de Deus, diga, compreendi o grande fato, diga. Cumpri a grande condição. E vivo a grande consequência. Isso clareia bem? Clareia bem. Entenda que a condição, não somos nós que cumprimos, nós reagimos ao toque do Espírito Santo. Eu só confesso e me entrego porque o Espírito Santo de Deus me tocou. Tudo é dele. Então, nós temos aqui o grande fato. Olha aí, a providência da salvação. O que é o grande fato? A providência da salvação. A providência aconteceu fora de nós, sem nos consultar, por nós. E sem nossa participação. Por isso que é graça. Esse é o grande fato. Ok? Eu sempre, quando oro, eu digo obrigado, Senhor, pela providência da salvação. Ok? Olha só, a grande condição é a aceitação da salvação. Ok? E a grande consequência é o desfrutar da salvação.
compreendi, aceitei e desfruto. Ok? Em cima desse pensamento, bem-vindos a essa Semana Santa da Páscoa, onde nós vamos refletir sobre isso. Ok? Agora, olha só uma coisa, não toque aí. Aqui nós temos o São João 3,16. Por quê? Só um toquezinho. O que é o porquê? A notícia. Eu leio e vocês vão lendo o que está em azul. Deus significa o quê? Amor significa o quê? Amou o mundo. O que é isso? De tal maneira, o que é? Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ok? Que aquele que crê o quê? Crê é a reação, não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo? Tudo isso é nosso, não apenas como uma proposta, mas como uma realidade. Ei, compreender, aceitar e desfrutar, eis a grande proposta do Evangelho. Aí, meu mano, eu lhe digo uma coisa: quem quiser me rejeitar, que me rejeite. Aqui acolá a gente vê jovens assim, jururu, porque o namoro acabou. Ei, cara, levanta, olha para a cruz e veja o que de fato significa aceitação. Às vezes o casamento acaba e a pessoa fica muito quebrada. Às vezes o emprego se vai e a pessoa fica. Nunca se sinta desamparado, porque você pertence ao Senhor do Universo. Nildo, canta para nós. Por que estás tão triste? Por que andas só? Por que só vejo angústia invadindo tua alma? Tu és o meu filho, conheço tua vida e sofro em te ver assim, pois conheço tuas dores e as dúvidas que tens. Minha graça te basta, meu filho, minha graça te basta, meu filho, porque tentas fugir, porque tenta usar tuas forças em vão, pois sou eu quem te esforço e o ajudo, sou eu quem sustenta tua vida. Não te esconda de mim, pois eu quero mostrar meu grandioso poder. Minha graça te basta. Quando o fraco tropeça, vigiando eu estou, pois eu sou tua força e também o teu poder.
Não precisa lutar com tuas mãos. Só confie em mim e por ti eu lutarei. E verás que sou capaz de mudar teu viver. Minha graça te basta, meu filho, minha graça te basta, meu filho, porque tenta fugir, porque tenta usar tuas forças em vão. Pois sou eu quem te esforço, eu ajudo, sou eu quem sustenta tua vida. Não te esconda de mim, pois eu quero mostrar meu grandioso poder. Minha graça te basta, minha graça te basta, minha graça te basta. Trem música dele, hein? Linda música, né? Deus seja louvado pelo grande fato, pela grande condição e pela grande consequência. Amanhã, 9h30 da manhã, estaremos aqui. Quem quiser dar uma tacada boa na vida antes da feira. Tem gente que vem aqui e já fez a feira. Eu já faço logo cedo. Amanhã, 6h, eu estarei caminhando, 1h. Depois vou ler um pouco, aí eu venho para cá. Se você quiser marcar o encontro com a sequência desses raciocínios, estaremos aqui 9h30. 9h, né? Para o Nildo tocar bastante. Amado Senhor, em Cristo, o nosso Salvador, obrigado por São João 3,16. Obrigado porque Nicodemos entendeu isso e ele estará na pátria celestial. Porque também nós entendemos e queremos ir para casa agora bem leves, porque somos teus, desde agora e por toda a eternidade. Amém. Minha graça te basta, meu filho, minha graça te basta, meu filho, porque tenta fugir, porque tenta usar